Boa noite, Stefânia, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Graças a Deus com o senhor. Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos dar mais um tempinho para as meninas entrarem aí. Boa noite, Mariana, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo sim? Com você? Foi? Tudo ótimo. Meninas, eu acho que nós podemos começar a nossa aula, né? Acho que as demais, certo, vão entrando depois. Bom, meninas, eu ia falar para vocês que a maioria, praticamente todos foram muito bem na prova, né? Vocês se sobressaíram, ó, Larissa aí. Sobressaíram na prova, foram muito bem na prova de direito do trabalho, então de parabéns. Eu vou lançar as notas, até esse final de semana já lanço as notas dos trabalhos e também das provas, tá? Já corrigi, já fiz a correção das provas e vou lançar as notas, tá? Acredito que na nossa disciplina ninguém ficou de recuperação, tá? Pelo que eu vi, não, ninguém ficou. Boa noite, Larissa, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo jóia? Tudo bem. Então, eu acredito que ninguém ficou de recuperação, estão todas de parabéns, fizeram uma ótima prova. Na última aula, meninas, antes da prova, nós estávamos falando sobre o regime e o contrato dos estagiários, sobre os direitos dos estagiários, sobre aquela denominação tripartite entre o estagiário, a instituição e a empresa concedente, ou a instituição concedente, né? Falamos, esgotamos mais ou menos tudo que tinha para ser esgotado no tema. Agora, hoje, na nossa aula de hoje, vamos começar uma matéria nova, que é um contrato de trabalho bastante visto, bastante conhecido por vocês, só que eu creio que vocês não conheciam os detalhes que nós vamos apresentar, que é o contrato de trabalho do empregado doméstico. É um contrato de trabalho que sofreu muitas mudanças nos últimos anos e merece a nossa atenção, por quê? Acho que tem algum microfone ligado aí, algum som ligado aí. Perdão, professor, não vi. Não, tranquilo, Stefania, tranquilo, viu? Tranquilo, obrigado, viu? Aí, meninas, esse contrato de trabalho de empregado doméstico é importante porque é um contrato que teve várias atualizações nos últimos anos e também é um contrato que é muito usado corriqueiramente no direito do trabalho. Então, todas as vezes que você for trabalhar em escritórios e tudo mais, sempre vai ter um contrato de trabalho para você elaborar, para você visualizar, para você verificar
acerca do empregado doméstico. Então, o que é esse contrato de trabalho do empregado doméstico? Quais são as regras que ditam ele? Os direitos que ele tem, os direitos que ele detém, que ele goza, são os mesmos direitos dos demais trabalhadores que nós já estudamos? Isso que nós vamos ver, porque no dia a dia, essas fundamentações e essas noções serão importantes para vocês verificarem o contrato que está sendo feito, virem que está dentro da lei, da legalidade da lei, e saberem, vão sair na frente porque vão saber detalhes de grande importância que até mesmo alguns profissionais não sabem. Tá? Vou passar detalhes de grande valia para vocês. Primeira coisa, que é a denominação empregado doméstico. O que é? É aquele que presta serviço de forma contínua. Então, aqui nós temos o primeiro ponto interessante que quebra alguns paradigmas que ele não prestava serviço contínuo. Então, a primeira característica do empregado doméstico é que ele presta serviço contínuo. O segundo ponto, meninas, é que ele exerce uma função subordinada. A gente já viu que subordinação é quando você presta um serviço, você está subordinado a um chefe na qual ele delega obrigações, tarefas a fazer a você. Onerosa, quer dizer que ele recebe salário, o salário é pago. E pessoal, quer dizer que o empregado doméstico ele presta esse serviço pessoalmente, ele não manda terceiros para prestar esse serviço. Nós temos, o importante é frisar que nós temos a diferenciação entre o empregado doméstico e aquela empresa que presta serviços de limpeza. Ponto que não tem nada a ver aqui, tá? São contratos diferentes. Aqui nós vamos falar do empregado doméstico, aquele que reside, como nós vamos mostrar, no campo da atividade familiar. Não tem a ver com aquele empregado que presta serviços de limpeza para empresas terceiras, tá? Então, onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa. Um ponto bastante importante também que vai diferenciar isso que eu estou falando de quando você se deparar com um contrato de empregado doméstico e quando você se deparar com um contrato que não é empregado doméstico, mas que faz quase que as mesmas funções, faz e exerce quase que as mesmas funções de empregado doméstico. A finalidade, o que vai diferenciar vai ser a finalidade da contratação. O empregado doméstico, a finalidade ele trabalha num ente familiar, num domicílio da pessoa. Ele não trabalha para uma empresa. Esse é o ponto. O empregado doméstico vai ter a característica que sempre ele vai trabalhar no ambiente residencial da família, não no ambiente de empresa. Esse é o ponto que diferencia. Então, sempre vai trabalhar no âmbito residencial da família, não de empresa. Por mais de 2 anos, por mais de 2 dias por semana. Então, outra característica do empregado doméstico é que ele trabalha num âmbito residencial de família, no seio da família, e ele presta esse serviço, que é pessoal, que é oneroso, que é subordinado, que é contínuo, mais de 2 vezes por semana. Isso está respaldado lá no artigo 1º da Lei Complementar número 150 de 2015. Essa lei complementar que trouxe as inovações pertinentes ao contrato de empregado doméstico. Ok, meninas? Assim, já para nós começarmos a desmistificar o empregado doméstico, vamos diferenciar e mostrar para vocês as diferenças do contrato de empregado doméstico para os demais empregados, para que vocês já tenham um âmbito e um panorama e uma panorâmica de quais são essas diferenças. Assim, são fatores que diferenciam o empregado doméstico dos demais empregados. Primeiro, aquilo que eu já mencionei, trabalho para pessoa ou família. Então, ele pode trabalhar para uma pessoa solteira, um casal, uma família com crianças. Boa noite, Nicole. Ele pode trabalhar para uma pessoa solteira, um casal, ou um casal com crianças, uma família grande, não importa, mas desde que seja um ente familiar. Agora, por exemplo, se ele foi contratado para trabalhar numa casa onde essa casa fornece merendas, por exemplo, merendas escolares, como nós temos bastante isso hoje. A casa é uma casa familiar, mas dentro dessa casa tem uma atividade comercial que é fabricar, montar merendas escolares que é distribuída para as pessoas. Então, aí já foge do ambiente
doméstico, não é um ambiente doméstico. Se ela trabalhar para essa atividade que é manipular alimentos para venda comercial, aí já foge totalmente do contrato de empregado doméstico, tá? Eu falo porque eu já me deparei com vários casos onde nós temos familiares, nós temos uma casa com familiares, tem um empregado doméstico, mas o empregado doméstico ele não faz as atividades da casa. Ele foi contratado para fazer as atividades dessa outra, não é nem empresa com natureza jurídica qualificada, mas essa outra empresa que fornece lanches, marmitas para estudantes e tudo mais. Então, aí já desqualifica esse ponto do empregado doméstico, ok? Então, sempre trabalhar num âmbito residencial. Esse âmbito residencial não pode ter ruídos como atividade comercial embutida. Outro ponto, meninas, é aquilo que a gente só reforça o que a gente já falou. Inexistência de fins lucrativos no trabalho que exerce. É aquilo que eu já falei. O empregado doméstico, ele só é caracterizado e é visto como empregado doméstico quando ele presta serviços para a família. Ele exerce atividades dentro da família, naquela casa física da família. Quando essa casa física dessa família tem dentro dela atividades comerciais, como eu falei, aí já quebra essa característica de ser um contrato de empregado doméstico. Aí passa a ser um outro tipo de contrato normal de trabalhador normal, tá? Entendido, meninas? Entendido até aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tranquilo? Deixa eu colocar no aqui. Certo. Ok, meninas, muito bom. Outro ponto que eu reforço. Finalidade não lucrativa. Então, o trabalho doméstico não visa lucro. É aquilo que eu já mencionei. Eu estou reforçando isso porque isso é muito corriqueiro de acontecer. Mascarar o empregado doméstico como um empregado, um trabalhador normal. Então, o trabalho doméstico não visa lucro. Então, o empregado doméstico ele vai trabalhar numa residência onde não visa lucro. Para o empregador, não pode ser prestado na exploração de atividade comercial ou industrial, devendo ser realizado tão somente para o desenvolvimento da vida do lar, da vida familiar. O que quer dizer com isso? Que o empregado doméstico, ele tem a sua função delimitada apenas no ambiente doméstico residencial. Não pode ter ali nenhum tipo de atividade comercial. Outro ponto, âmbito residencial da família. Relaciona-se com o âmbito da prestação do trabalho, que abrange todo o local onde há um desenvolvimento da vida do lar. Então, o empregado doméstico, ele vai participar do seio da família, ele vai participar do desenvolvimento das crianças, se tiverem, ele vai participar do cuidado dos idosos, se tiverem idosos naquela família, ele vai participar do dia a dia daquele lar. Assim como nós vemos que em várias famílias nós temos aquele empregado doméstico que está lá há anos e anos e anos trabalhando naquela família, né? Já tem um costume, a família já tem aquela confiança e o próprio empregado doméstico já tem aquela confiança na família, né? Então, que abrange todo local onde há o desenvolvimento da vida do lar. É aquilo que eu estou falando. Incluindo não só a moradia permanente, como quando a gente fala em moradia permanente, nós temos vários locais de trabalho de empregado doméstico, onde o trabalhador doméstico ele reside na própria casa dos familiares, né? Isso é comum. Um tempo atrás era mais comum, hoje é mais difícil, mas ainda existe em algumas famílias aquele empregado doméstico que já está com a família, morando junto com a família no mesmo imóvel já há anos e anos e anos, tá? Motorista, jardineiro, mordomo, babá, etc., como também suas extensões, como a chácara, recreativo, sítio de lazer, casa de praia e caseiro. Então, tudo isso aí são qualificados aí como empregado doméstico. O trabalho doméstico, como ocorre em qualquer tipo de relação de emprego, meninas, é prestado com a pessoalidade, como nós já falamos.
a pessoa que tem que prestar esse serviço. Não tem como designar outra pessoa. Se acontecer essa característica e essa ação de designar uma outra pessoa, aí já não é um empregado doméstico, é uma empresa prestadora de serviço, que está prestando um serviço de jardinagem, de limpeza, e aí não é um empregado doméstico, em si é uma empresa terceira, tá? O empregado doméstico presta serviços pessoais, não eventuais e remunerados, sobre as ordens do empregador. É a tal da subordinação. O empregado doméstico, ele presta serviços sobre as ordens de orientação do seu empregador, né? Geralmente é o chefe de família, ou é a mãe, né, ou aquela avó, que toma conta de todas as atividades da casa. Antigamente nós tínhamos a falada governanta, né, que tomava conta da casa. Essa governanta que traçava as atividades que o empregado doméstico ia desenvolver. Ok, meninas? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Tudo certo? Tranquilo? Tranquilo, meninas? Tranquilo? Estamos bem? Que bom. Qualquer dúvida, vocês podem me parar a qualquer momento, tá? Agora, meninas, um ponto muito importante com relação a empregado doméstico. Algumas vedações que trazem a lei, Lei Complementar 150 de 2015, acerca do empregado doméstico. Então, é vedada a contratação de empregado doméstico menor de 18 anos para o desempenho desse trabalho. Então, ao contrário do ambiente comercial, um ambiente normal que nós temos, que podem se contratar menores aprendizes, né, de 16 anos e tudo mais, no ambiente de emprego doméstico, no ambiente doméstico, não pode se contratar empregado doméstico menor de 18 anos. Isso é outro ponto que diferencia. Stefânia, concordo com você. A realidade foge muito da lei. Por quê, meninas? Por quê, meninas? Vocês já pararam para pensar por que a realidade foge muito da lei? Eu passo para vocês dois motivos, menina. Verdade, Larissa. Escravidão e tudo mais. A gente vê meninas, não é difícil de ver. A gente viu reportagem no Fantástico alguns domingos atrás, né? Eu não assisto o Fantástico, mas eu ouvi falar alguns dos domingos atrás, onde nós tínhamos uma empregada doméstica que era praticamente uma escrava da família durante muitos anos. Lá em São Paulo, nós tivemos um outro caso também lá na região de Campinas. Então, tudo isso. Então, é justamente isso. Justamente isso, Larissa. Então, nós temos vários casos. Então, o que acontece, meninas? Esses casos são quando refletem uma realidade histórica lá atrás, aonde num período atrás, lá na nossa história, o empregado doméstico não tinha direito como ele tem hoje. Então, ele era quase que como um escravo da família mesmo. Aí, com as novas legislações, com os novos direitos, isso foi mudando. A visão do empregado doméstico foi mudando e foi se profissionalizando o empregado doméstico. Mas, em algumas famílias, né, vamos dizer assim, não quero falar de dolo nem nada, mas em algumas famílias isso ainda acontece até hoje, de tratar bem o empregado doméstico, como nós temos, mas também de tratar mal o empregado doméstico e ter ele como se fosse um escravo da família. Isso acontece. Mas por isso que tem a legislação do trabalho, que veio para trazer dignidade a esse empregado doméstico, porque nós temos o empregado doméstico um serviço muito lucrativo. Tem empregado doméstico aí que ganha muito mais do que muito profissional liberal aí do dia a dia, tá? Aqui no Brasil tem empregado doméstico que ganha bem. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, nós temos vários brasileiros que vão para lá para ser empregado doméstico e ganham maravilhosamente bem, né? Então isso aconteceu, Larissa, Stefânia, porque a legislação foi mudando, foi atualizando, e as famílias não foram atualizando a legislação no interior da sua casa. Então, por isso que nós vemos ainda esses vestígios,
esses vestígios de um ambiente de empregado doméstico similar à escravidão, tá? Nós temos também, menina, um marco muito importante que foi a nossa preciosa e valorada Constituição Federal de 88, que teve um marco no artigo 7º lá de proteção trabalhista às domésticos, à medida que assegurou aos mesmos um leque de direitos muito mais extenso do que lhe eram conferidos, ou seja, os empregados domésticos com a Constituição Federal tiveram mais opções, mais proteções, mais direitos que até então não tinham e não eram observados. Por isso, meninas, que eu sempre reforço a vocês e falo que a nossa democracia, o nosso Estado democrático de direito, assim como ele dá mais direitos, mais garantias ao empregado doméstico, ele dá mais direitos, mais garantias a nós. E tudo isso, como vocês estão vendo, como vocês sabiamente deram um exemplo, foi ganhado, conquistado com muito sacrifício. Muitos empregados domésticos foram escravos para nós termos a legislação que nós temos hoje. Por isso nós temos que dar valor total à nossa Constituição. Não é a melhor de todas, mas é a que nós temos e é que dá amparo à nossa liberdade, dá amparo ao nosso ideal, dá um amparo à democracia, dá um amparo ao direito de nós opinarmos daquilo que nós sentimos. Isso é muito importante. É o caso também da empregada doméstica, que teve os seus direitos adquiridos e fomentados com a Constituição de 88. Ok, meninas? Larissa, concordo, Larissa. E eu vou falar uma coisa para vocês, meninas. O Brasil é muito grande, o Brasil tem um tamanho continental. E tem regiões do Brasil que, infelizmente, o efeito da Constituição Federal de 88, o efeito de dar proteção, de dar visibilidade, de defender direitos trabalhistas, principalmente trabalhistas, meninas, tem muitas regiões do Brasil que o efeito da Constituição Federal no que tange a direitos trabalhistas ainda não chegou. E olha, meninas, eu não estou falando isso só me referindo a regiões longínquas, não. Nós tivemos vários casos aqui recentes no interior de Minas Gerais, no nosso estado aqui, onde auditores fiscais do Ministério do Trabalho encontraram fazendas locais que tinham empregados praticamente fisicamente, que teve uma relação mais recente com a família. Então, o artigo 7º o artigo 7º que eles estão lá, fazem uma dúvida, tranquilo? Deu travada, agora voltou. Aí, mesmo, outro ponto importante que a gente tem que mencionar em relação ao empregado doméstico é que várias discussões foram fomentadas ao longo do tempo. Porque nós tínhamos, como a gente já falou, várias desigualdades no tratamento, até mesmo constitucional, entre os trabalhadores urbanos, rurais e os trabalhadores domésticos. E atendendo essas discussões, essas reivindicações, meninas, dos próprios trabalhadores domésticos, da própria sociedade, que reivindicava mais direito aos trabalhadores domésticos, tivemos a emenda constitucional de número 72
do ano de 2013, na qual essa brilhante emenda constitucional estabeleceu uma nova ampliação dos direitos do empregado doméstico. Então, meninas, as emendas constitucionais, elas vão melhorando a nossa Constituição e vão manejando a Constituição de forma que a Constituição atenda os anseios da nossa sociedade. E um desses anseios foi a melhoria dos direitos do empregado doméstico, através dessa emenda 72 de 2013. Assim, desta forma, os direitos já originalmente previstos pela Constituição de 88, salário mínimo, irredutibilidade de salário, 13º, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço constitucional, que é o direito que todos os trabalhadores têm, salário normal, licença gestante, 120 dias que a gente tem. Meninas, é só cumpre informar a vocês que o que está garantido é 120 dias, mas tem alguns acordos coletivos, né, que depois a gente vai ver o que são os acordos coletivos, do que se trata esses acordos coletivos, que ampliam o direito, os dias de licença maternidade para 180, tá? Alguns acordos trazem 180 dias. Então, sem prejuízo do emprego e do salário, licença paternidade também, nós temos empregados domésticos, homens que têm licença paternidade, aviso prévio proporcional, tempo de serviço sendo no mínimo o de 30 dias, aposentadoria, né? Antes não tínhamos aposentadoria por empregado doméstico, hoje nós temos. Hoje o empregado doméstico ele tem à disposição a previdência social, que pode não parecer muita coisa, mas ela é um garantidor dos direitos sociais, né, de todo o trabalhador. A previdência social ela tem essa função, como nós já estudamos. Então, o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal passou com a redação dada pela Emenda Constitucional de 72, a garantir a categoria dos trabalhadores domésticos segundo os seguintes direitos. Então, meninas, se atentem para os direitos que foram garantidos para os empregados domésticos com essa emenda constitucional de número 72. São os seguintes direitos que, agora, a partir dessa emenda 72, o empregado doméstico tem direito. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo. Então, não tem essa que o empregado doméstico vai ganhar menos que um salário. Nunca ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Nós temos empregadores ainda que seguram o salário, retêm o salário, descontos abusivos acima dos 30% permitido por lei. Outro ponto importante, duração do trabalho normal não superior a 8 horas. Então, não tem mais essa que antigamente nós tínhamos o empregado doméstico que era similar a um escravo, o patrão, né, o empregador, acordava no meio da noite e queria uma janta, queria uma comida e coitado do empregado doméstico, a empregada doméstica tinha que estar ali à disposição praticamente 24 horas. Então, hoje nós temos a duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Nós vamos ver, meninas, que com a reforma trabalhista de 2017, esse acordo coletivo de trabalho, como eu falei desde o primeiro dia de aula, muitas coisas são boas e se conseguem com esse acordo coletivo de trabalho, que nós vamos estudar como é um acordo coletivo de trabalho, o que ele pode ter, o que ele pode modificar, isso nós vamos ver, tá? Vocês vão gostar, que é muito interessante. Então, outro ponto que o empregado doméstico conquistou, remuneração do serviço extraordinário, superior no mínimo em 50%, que é a hora extra, redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Isso aí quer dizer não expor o empregado doméstico, meninas, a situação insalubre. Às vezes, por exemplo, isso no passado acontecia muito, mas pode acontecer hoje. Nós tínhamos empregados domésticos que trabalhavam da vinicultura de porco, da família, sujeito ali a agentes biológicos, exposto a agentes biológicos insalubres, né? Então, tudo isso foi normalizado por essas leis. Reconhecimento das convenções de acordos coletivos de trabalho. Nós temos as convenções, que é da categoria inteira, convenção de acordo de trabalho do empregado doméstico, e nós temos os acordos. Nós vamos estudar, meninas, é até importante vocês saberem, para vocês ir diferenciando que
A convenção é uma coisa maior, macro, da categoria inteira. Então, a convenção de acordo do trabalho dos empregados domésticos do Estado de Minas Gerais. Tem lá a convenção. E nós temos os acordos de trabalho, que são realizados, regionalizados. Nós temos hoje empresas que fazem acordo de trabalho, a empresa e o sindicato da categoria. Então, aquele acordo de trabalho específico, ele vale somente para os funcionários daquela empresa. Então, nós temos empresas fazendo acordo de trabalho com o sindicato. Assim, fica bom para o empregado e fica bom para a empresa. Eu já fiz vários acordos de trabalho individuais de empresas, né? A empresa fazendo um acordo de trabalho. Aí coloca lá horas extras, coloca lá plano odontológico, coloca lá banco de horas. Então, tudo isso compreende o acordo de trabalho. Mas tem alguns pontos que podem ser colocados e pontos que não podem ser tirados. Nós vamos ver lá quando nós formos falar do acordo de trabalho. Mas para que vocês entendam uma simples diferenciação de acordo e convenção, por isso que eu estou falando isso. Porque aí vocês vão vendo que às vezes falam em acordo, falam em convenção, por isso que eu quero passar essa simples diferença, tá? Então, com isso, meninas, tivemos um reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos de trabalho para os empregados domésticos. Uma grande garantia. Bom, alguma dúvida, meninas, até aqui? Uma dúvida? Outro ponto. Proibição de diferença de salários de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, um empregador ele pode contratar um empregado doméstico que seja homem, mulher, independente da ideologia sexual, independente da cor, todos são iguais perante a lei. Então, como todos são iguais perante a lei, o empregado pode contratar um empregado doméstico, o empregador pode contratar um empregado doméstico com todas as características que o ser humano brasileiro tem. Pode contratar qualquer empregado doméstico, não tendo nenhuma diferenciação. Então, a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador, portador de deficiência física. Então, o trabalhador doméstico, que é portador de deficiência física, assim como o doméstico, assim como os outros também. Aqui nós estamos no doméstico. Mas esse princípio vale para os outros. Não pode ter diferenciação nem discriminação do trabalhador que tem deficiência física. Ele não pode ser discriminado. A Constituição veda tal discriminação. O empregado doméstico é a mesma coisa. A Constituição veda qualquer discriminação com relação ao trabalhador doméstico deficiente. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como nós falamos lá, temos até o exemplo da vinícola de porco, a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Isso aí é para questões dos trabalhos urbanos. Como a gente já falou, o empregador doméstico não pode ter menor que 18 anos. Além disso, meninas, atendidas as condições estabelecidas em lei, observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades. Também se assegurou aos trabalhadores domésticos, além de todos esses quesitos que eu já falei, relação de emprego protegido contra a despedida arbitrária. O empregador não pode despedir arbitrariamente, injustamente, o empregado doméstico. Ou sem justa causa, nos termos da lei complementar que nós já citamos, que prevê indenização compensatória se for despedido sem justa causa. Outro ponto importante também, que tinha bastante anseio no empregado doméstico, é o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. O empregado doméstico tem isso agora. Fundo de garantia do tempo de serviço, pode ter. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, salário família, dependente trabalhador de baixa renda nos termos da lei, né? Nós temos, quando o trabalhador é de baixa renda, ganha salário mínimo, ele tem aí o seu salário família. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Então, tudo isso veio igualizar o trabalho do empregado doméstico. Ok, meninas? Aí, meninas, como nós já estamos no horário estourado,
Vocês têm alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Alguma questão? Não? Tranquilo? Alguma dúvida? Eu vou mandar para vocês o que nós ministramos até aqui, até a página 8, tá? Aí, o resto, para finalizar a parte do empregado doméstico, nós vimos na aula da semana que vem, tá bom? Meninas, se tiver alguma dúvida, podem me mandar no WhatsApp mensagem, tá? Um grande abraço a vocês, desejo a vocês uma ótima noite. Até amanhã. Grande abraço. Boa noite, professor. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite, Stefânia.